Boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Hoje, a história que vão ouvir é de tradução de uma mensagem que recebemos. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. Acabamos de receber uma mensagem no Facebook de uma irmã querida. A mensagem dizia assim: Oi, tudo bem? Podes postar a minha história de forma anônima? Sou uma mulher sul-africana, casada, e o meu marido também é sul-africano. Então, nós e meu marido estávamos a discutir, porque eu tinha uma página que criei há muitos anos. Eu nem usava bem. Depois comecei a usá-la, depois de ouvir dizer que há gente que ganha dinheiro com o Facebook. E achei que poderia vir a ser uma renda extra para mim. Quando contei isto ao meu marido pela primeira vez, ele nem ligou à ideia de eu postar na página. Mas depois ele viu uma publicação e começou a pôr-me questões. Ele estava a dizer: por que aí parece que é sempre homem? Ou seja, por que aí aparece sempre homens? Por que é que estão a comentar nas tuas fotos que tu estás a postar? Por que tens tantos emojis de coração? Estás a querer ser prostituta? Eu não quero prostituta aqui em casa. Eu trabalho e tu também trabalhas. Estamos a ganhar muito dinheiro. A maioria destes criadores de conteúdo nem seguem o ganho que nós os dois conseguimos. E o nosso salário é garantido. Por que é que tu queres pôr-me a passar vergonha à frente de toda a gente que eu conheço? Queres que tu deixes de postar? E pronto. Nós brigamos muito. E eu disse: mas eu só quero tentar ter uma renda passiva. E nós continuávamos a discutir até que um dia eu postei, de fato postei, porque estava aborrecida. Não porque queria desrespeitá-lo. Aí ele disse que eu estava a desrespeitá-lo. Nós brigamos porque ele queria o meu telefone. Depois ele foi falar com os pais dele. E o que me estava a doer agora é que a minha mãe e o meu pai, inclusive os meus sogros, toda a gente concordou no fim de semana passado em apagar a minha página. E eles já apagaram. A minha página. Eu tinha quase uns 308 e pouco mil seguidores nessa página. E eu estava a começar a reativar essa página. Estou muito magoado. Nem quero mais ir trabalhar. Não sei se há alguém que me possa confortar. Ele ameaçou-me com divórcio. Disse-me assim: se tu tentares abrir essas tuas parvinhas páginas para te expor a homens que só te vão desejar, fica sabendo que eu vou divorciar-me de ti. Eu e meu marido, nós estamos juntos. Eu acho que posso dizer desde a escola primária. Ele é a minha alma gêmea, mas do jeito que ele tem mostrado essa tendência narcisista comigo, agora até tenho medo. A maneira como ele pegou no meu telefone, e o meu pai ainda aprovou isso à frente dos meus pais, ele pegou no meu telefone e entregou à minha mãe. E foi a minha mãe quem teve de pedir ajuda ao meu irmão para saber como apagar a página. Eu chorei. Eu até quis acabar com a minha vida quando fizeram isso. Portanto, é isso que tem acontecido comigo. Eu nem consigo levantar da cama. Tudo o que eu quero é alguém dizer-me que vai ficar tudo bem. Será que eu devo ficar estressada porque ele e os meus parentes eliminaram a minha página que criei há tantos anos? Acho que essa página tem uns 3 anos desde que a criei e eu postava bastante naquela altura. Mas depois parei. Por isso é que eu tinha tantos seguidores. E agora pensei que ia ser uma renda passiva. Mas por que é que o meu marido é tão sem apoio? É errado apenas postar fotos minhas nas redes sociais? Isso quer dizer que quando eu posto foto eu estou à procura do outro homem? Ou será que eu estou casada com um homem tóxico? Se ele é tóxico, por que os meus parentes, até o meu próprio pai, apoiaram a forma como ele me tratou à frente de toda a gente? E disseram que
na nossa igreja estas coisas nem são permitidas. Então, preciso de conselhos dos vossos seguidores. O que é que eu devo fazer? Tenho medo de acabar por entrar numa depressão. Sempre que eu olho para os espíritos da minha página, isso faz-me chorar ainda mais. Como é que eu posso parar de me magoar com algo que nunca vou conseguir recuperar? Meus queridos ouvintes, ali foi uma mensagem que recebemos de uma das nossas queridas irmãs. Coisas estranhas realmente acontecem neste mundo. Vamos tentar ajudá-la nos comentários. Ela estava a dizer que frequentava uma igreja tradicional e lá não é permitido. Como, por exemplo, fazer este tipo de coisas expor-se nas redes sociais. Na igreja não deixam. Por isso apagou a página e ela tinha muita coisa lá. E os seguidores, o marido dela estava a queixar-se, dizendo que eu queria passar vergonha à frente de toda a gente. Mesmo ele vivendo uma vida confortável. Mas ele disse que achava que isto ia ser só uma renda extra. Vocês são membros de uma igreja que não deixam estar ativo nas redes sociais? Se for, pode mandar-me uma mensagem no privado e contar a vossa história. E o que acham disso? Estará bem ou não? Pode falar comigo no inbox. A outra mensagem que mandaram diz o seguinte: olá, irmão, podes postar a minha história de forma anônima? Vim aqui porque quero que os teus ouvintes me aconselhem. A minha história é a seguinte: eu nasci aqui, mas a minha família é de Machingo. Estou preso aqui na África do Sul. Parece um ciclo sem fim. Posso passar até 4 anos sem conseguir voltar para o Zinho. E quando volto não tenho dinheiro para ir falar com os parentes deste homem. Ele morreu quando eu estava com ele. E ele sempre me visitava quando eu dormia. Ele dizia-me que devo ir contar aos parentes dele como é que ele faleceu, para eu também ter paz no coração. Mas eu não tenho dinheiro e não sei por que ele escolheu a mim. Porque quando isto aconteceu, nós estávamos juntos. Por que ele me escolheu a mim e não os outros homens que estavam conosco? O que aconteceu, irmão? Isto foi lá no Zimbábue. A vida era muito fácil. Eu não tinha nenhuma esperança de conseguir algo na vida. Um dia eu estava a vir de algum lado e acabei por ir a uma barbearia que havia na nossa rua. Sentei-me lá, enquanto os outros homens que estavam lá conversavam e estavam ocupados. Eu nem era amigo do dono daquela pequena barbearia. Só fui ouvindo. Foi aí que ouvi que já tinham juntado dinheiro assim que é, e estavam a preparar-se para irem para a África do Sul procurar emprego. E entre eles havia um que já tinha arranjado trabalho em Mocina e o chefe dele estava a procurar para outras pessoas que pudessem ajudá-lo. Era isso que ele estava a dizer àquela gente que estava lá. Então eu fui falar com os meus pais e disse-lhe que eu precisava de dinheiro para poder ir com aqueles homens para a África do Sul. Os meus pais tentaram então arranjar dinheiro. Como não tínhamos o suficiente, o que fizeram foi pegar num caminhão e em Aral, e ele deixou-nos em Byte Bridge. Depois fomos para uma casa onde cozinhavam papi e vendiam papi ao ponto de táxi. Ficamos lá porque estávamos à espera de alguém que estava em Montare e nós não tínhamos telefone. E a pessoa que esperávamos nem tinha telefone. Então ficamos à espera dele porque ele era quem sabia o caminho mais seguro para usar quando vens do Zimbábue para a África do Sul, porque é muito perigoso. Aí chegou um grupo de homens da igreja Maranga, também é uma igreja de governo branca. Então vieram e começaram a ficar na casa daquela mulher também. Enquanto conversavam, disseram-nos que havia outra quinta chamada Guan Maria, perto da fronteira entre Zimbábue e África do Sul. Nessa quinta estavam a contratar muita gente.
E esses profetas da Igreja Branca do governo disseram que se conseguíssemos ir para lá, poderíamos trabalhar. Em Messina, na cidade, não havia dinheiro, mas nas quintas podias trabalhar em paz, sem te preocupares com a polícia. Então começamos a caminhar. Enquanto caminhávamos, disseram-nos que aquela jornada seria muito longa, porque não tínhamos dinheiro para pagar os comboios que nos levassem perto da fronteira com a África do Sul. Assim tivemos de ir a pé, andamos desde de manhã até a noite. Depois descansava um pouco e voltamos a continuar no dia seguinte. Assim íamos chegando mais perto da quinta onde nos diziam que tínhamos que ir procurar emprego. Então começamos a andar e o homem que era dono daquela barbearia ia conosco. Quando estávamos do lado sul-africano, já era tarde da noite. Ele gritou de dor, dizendo que algo o tinha atingido. E como estávamos do lado sul-africano, aqueles homens disseram-nos que se alguém acendesse uma lanterna, o que aconteceria era que seríamos apanhados. Então ninguém não podia acender nenhuma luz, nem tocha nenhuma, porque senão estragavam a nossa posição. O homem não parava de gritar e perto do sítio onde ele estava havia algo que se mexia. Nós não sabíamos se era uma cobra que o tinha mordido ou o que é que tinha acontecido. Andamos a cerca de 3 quilômetros, então ele disse que já não aguentava mais continuar. Disse que queria sentar. Sentou e aí um dos homens da Igreja Branca do governo, que tinha um telefone muito pequeno, ligou a luz. Então fomos ver o que é que tinha acontecido com os outros homens que tinham levado pancada e que nós nem sabíamos o que era. Nós olhamos para a perna dele. Estava toda inchada. Estava grande e preta. A cor até tinha mudado. Era assustador. E ele dizia que tinha dificuldades de respirar. Já não conseguia mais respirar. Enquanto nós estávamos a falar com ele, foi quando ele começou a babar e tremer violentamente, como se estivesse a ter uma convulsão. A partir daí já não falava. Então aqueles homens disseram que ainda tínhamos um caminho bem longo pela frente e que aquele homem estava praticamente morto e que não havia nada que nós pudéssemos fazer por ele. Foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Só de deixarmos um homem naquele jeito, sabemos que ia morrer. Então, disseram-nos que aquele sujeito não tinha a menor hipótese que ia morrer. Nós deixamos lá e seguimos para a quinta. Quando chegamos à quinta, eu pensei que íamos contar ao pessoal lá que havia uma pessoa que nós tínhamos deixado na floresta e que deveríamos ir buscá-lo. Mas quando chegamos lá, já havia um trator que tinha vindo buscar a malta para ir trabalhar. Registraram os nomes e nós seguimos para o trabalho. Ninguém nem falou mais nisso. Depois, quando consegui algum dinheiro suficiente, foi aí que saí daquela quinta e vi começar a trabalhar em Johannesburg. E aí comecei a sonhar com aquele homem. Ele aparecia-me muitas vezes nos sonhos e dizia-me que eu queria que eu fosse contar aos parentes dele o que tinha acontecido. Mas eu não fui lá. E o problema é que aqui na África do Sul eu estou a sofrer mesmo. Não ganho muito dinheiro. É apenas para sobreviver. Eu trabalho, pago renda, compro comida e não tenho nenhuma poupança. Pode levar muitos anos até eu conseguir voltar para casa. Às vezes até uns 6 anos. Quando eu volto para casa, porque lá nós somos de uma aldeia de Machingo, lá é que meus pais estão agora. Eu não tenho dinheiro para ir para Harare, onde nós costumávamos ficar. E como passei muitos anos na África do Sul antes de conseguir voltar para casa, toda vez que volto, às vezes até me perco com tantas mudanças que estão a acontecer no Zimbábue. Foi isso que me trouxe aqui. Este homem, ele dá-me muito trabalho. Aparece sempre nos meus sonhos. Visita-me e
fica a dizer-me que eu tenho de ir falar com os parentes dele. Será que eu continuo a ignorá-lo ou devo escutar o que ele diz? Queridos ouvintes, então havia aí uma mensagem que nos foi enviada por um dos nossos, por um dos nossos irmãos. Vamos tentar falar com ele nos comentários. Coisas estranhas mesmo acontecem neste mundo.